Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Leonardo da Out of the Box. No vídeo anterior nós falamos sobre intervalos de confiança da média e vimos que, apesar de serem muito versáteis, eles têm a sua limitação, pois são uma análise gráfica. Agora vamos trabalhar com a nova, a análise da variância. Um pouco de estatística sem estatiquez no Minitab. Vamos lá conferir? A nova, ou análise de variância, é uma ferramenta poderosíssima do Six Sigma e faz a linha de frente na área tática de estudos como MSA, Measurement System of Analysis, DOE, Design of Experiments e teste de comparação, entre outros. Por isso, eu pessoalmente a considero a cavalaria do Six Sigma. E os requisitos mínimos para que a gente possa utilizar essa ferramenta são termos 3 ou mais grupos, uma distribuição normal de dados, que nossos dados sejam gerados de forma aleatória, y numérico ou contínuo e x categórico, e um número mínimo de dados, mas tudo isso a gente vai ver com mais detalhes no Minitab. Vejamos agora 3 histogramas com distribuição normal, os quais representam as vendas mensais de 3 produtos diferentes, cada qual com sua curva. Vamos colocar os pontos vermelhos que representam as médias de venda de cada produto. A linha azul mostra que o produto C geralmente vende mais que os demais, pois está traçada à direita na escala de X, enquanto que o produto A, representado pela curva vermelha, vende menos do que os outros dois. Analisamos também o produto A, que vende uma quantidade de produtos semelhante em cada mês, pois a sua curva é mais magra e alta, devido ao desvio padrão ser menor, enquanto que na curva verde temos uma condição totalmente contrária, variando muito as vendas de mês para mês. Agora vamos traçar os intervalos de confiança da média de cada um deles, aqueles que vimos no vídeo anterior. O produto A tem um intervalo menor do que os produtos B e C, pois o seu desvio padrão é menor, e dessa forma é fácil dizer que ele é estatisticamente diferente dos demais, pois nem a sua média nem seu intervalo coincidem com qualquer um dos outros intervalos. Sabemos também que seria estatisticamente iguais caso ao menos uma das médias de um dos intervalos coincidisse com o intervalo do outro. Então, no caso do produto B e C, temos uma zona nebulosa de dúvida, onde apenas as hastes dos limites coincidem. Essa dúvida é representada no histograma, como sendo uma área de intersecção entre duas distribuições. No vídeo anterior falamos sobre os intervalos de confiança, que tem várias aplicações, incluindo o estudo de comparação para y contínuo e x atributo, via gráfico. Porém, a interpretação gráfica através de intervalos de confiança tem a sua limitação, como acabamos de ver. Por isso, agora vamos falar dos testes de comparação. Teste T de Student para comparação de uma amostra com um target, como por exemplo a efetividade no atingimento de uma determinada meta. Os testes T para 2 amostras independentes, como por exemplo comparar qual de 2 medicamentos, paracetamol ou dipirona, apresenta um efeito mais rápido para a dor de cabeça. Ou ainda, quando queremos comparar mais do que 2 amostras. Nesse caso, utilizaremos a nova. Mas aí você pode se perguntar, mas se temos diferentes testes dependendo do número de amostras, por que então que vamos falar somente de ANOVA? Bom, todos os testes são importantes e é imprescindível conhecê-los e saber aplicá-los, mas ocorre que a interface desses testes no Minitab é muito amigável e intuitiva, o que facilita muito a escolha de qual deles utilizar. Adiciona-se a isso a facilidade de que ambos têm os mesmos requisitos, como distribuição normal, dados aleatórios e número mínimo de dados. E ainda, para finalizar, a forma da demonstração dos resultados é muito semelhante, ou seja, entendendo a ANOVA, você estará entendendo também os testes T. E então, vamos ver como funciona a ANOVA? Suponhamos que
queremos avaliar qual medicamento tem efeito mais rápido para alívio de dor de cabeça. Para isso, selecionamos várias pessoas que sofrem de dor de cabeça crônica. Porém, dor de cabeça pode ter várias causas, por isso precisamos filtrar para qual tipo de dor de cabeça queremos testar de forma específica. Então vamos avaliar a enxaqueca, contando agora com uma amostragem de pessoas que sofrem de enxaqueca. Essas pessoas tomarão um tipo diferente de medicamento cada vez que sentirem os sintomas. Após tomarem o medicamento, elas irão cronometrar e anotar o tempo que demorou para se sentirem aliviadas. Certamente cada indivíduo responde de uma forma diferente ao medicamento, dessa forma variando o tempo de resposta entre as pessoas. Porém, o mesmo indivíduo que toma sempre o mesmo medicamento também terá dias em que sua dor passará mais rápido e outros que demorará mais, dependendo de uma série de fatores. Ainda temos outra variação quando esse indivíduo é submetido a medicamentos diferentes. E agora? Como dizer qual medicamento é mais eficaz? A ANOVA responde. Por isso, então, ela é usada nos cálculos de DOE e MSA. E agora no Minitab, pessoal, nós vamos analisar o efeito de 3 medicamentos diferentes para 8 pessoas, que, na eventualidade de se sentirem com enxaqueca, tomaram o medicamento e anotaram quanto tempo depois elas se sentiram aliviadas. Os tempos, então, estão em segundos e anotados aqui, os indivíduos estão aqui e os medicamentos estão nessa coluna. Vamos então fazer a primeira avaliação gráfica dos medicamentos. Então vamos lá para gráfico, intervalos de confiança, simples e com grupos. Por que simples? Porque nós temos um único Y que é tempo em segundos. Com grupos, porque nós temos o grupo de medicamentos e o grupo de indivíduos. Variáveis do gráfico serão então tempo em segundos e as variáveis categóricas nós vamos colocar medicamentos. Note que poderíamos colocar também indivíduos, onde nós iríamos verificar se existe entre os indivíduos alguém que teve uma percepção do efeito do medicamento muito demorada ou muito rápida. Mas nós vamos focar em medicamento. Olhando o gráfico de intervalos de confiança para a média dos medicamentos, nós podemos ver que, por exemplo, o medicamento 3, ele teve uma diferença muito grande dos demais, pois nem a sua média e nem o seu intervalo estão coincidindo com nenhum dos outros dois. Dessa forma, apresentando um tempo muito maior. Poderíamos dizer então que o medicamento 3 ele tem uma performance um pouco inferior ao medicamento 1 e 2, deixando então uma certa dúvida do medicamento 1 e do 2. Qual deles seria o melhor? Bom, intuitivamente você poderia dizer, se o tempo menor é melhor, o medicamento 1 é o melhor, correto? Não sei. Tenho minhas dúvidas. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que estatisticamente falando eles são iguais. Vamos analisar graficamente um pouco mais a fundo, adicionando com o botão direito, então adicionar, linhas de grade. Vou clicar aqui nas 3 opções e através das linhas de grade vai ficar um pouco mais claro essa área nebulosa que seria então esse quadrante aqui. Pegaria então parte desse intervalo e parte desse intervalo. Bom, existe uma sobreposição de intervalos e como a gente viu anteriormente, quanto maior essa sobreposição de intervalos, maior a área de dúvida. Ok, então vamos analisar agora, através do assistente do Minitab, testes de hipótese, onde nós vamos ter vários testes. E ele é tão bacana que ele já pergunta aqui pra gente, qual é o seu objetivo? Comparar uma amostra com um alvo? Não, nosso objetivo não é comparar com um alvo, nosso objetivo é comparar amostras entre si. Então você tem mais outras 2 opções, comparar 2 amostras ou comparar mais de 2? Poderíamos até comparar somente 2 amostras, somente a amostra 1 e a amostra 2, que ficou ali para a gente a dúvida. Mas vamos colocar para praticar mais de uma, utilizaremos então a ANOVA. Mais uma pergunta, como estão organizados os seus dados no worksheet? Bom, eles estão em colunas separadas, então eu vou clicar na segunda opção aqui, que são os dados de Y estão em uma coluna e os valores de X estão em outra. Os valores de Y estão na coluna tempo em segundos, os valores de X estão na coluna medicamentos. No demais aqui não precisamos alterar. Ok, o Minitab então vai gerar para a gente 4 arquivos diferentes. O primeiro arquivo então ele mostra para a gente se nós temos um tamanho de amostra suficiente, então ok, deu verdinho para a gente. Se nós temos dados atípicos ou não, temos pontos fora da curva, ele já identificaria para a gente, ele falou não, nesse caso está tudo ok.
e se os nossos dados seguem uma distribuição normal, que ele também deu ok. Em termos de variância, ele está dizendo então que o assistente do Minitab usa o método de Welch, que não considera nem exige que as amostras tenham variâncias iguais, então ok também. O segundo arquivo então é o arquivo de relatório de poder. E o que quer dizer relatório de poder? É o quão poderoso foi a nossa análise. Bom, vamos entender que a gente quer identificar uma diferença entre amostras. Quando nós conseguimos identificar uma diferença muito pequena, quer dizer que o nosso teste é muito poderoso. Nesse caso, então, qual é a chance de detectar uma diferença? Ele coloca aqui então um gráfico colorido para a gente. Se nós quisermos detectar uma diferença de tempo em segundos de maior do que 376,44 segundos, nós vamos ter acima de 90% de chance de detectar realmente essa diferença. Porém, se nós quisermos detectar uma diferença muito pequena, de repente ela ainda abaixo de 230 segundos, nós temos abaixo de 60% de chance de detectar uma diferença. No terceiro arquivo, ele mostra para a gente, então, a distribuição dos dados, no caso dos medicamentos que foram analisados, e mostra aqui do lado uma linha de série temporal, um gráfico de série temporal. Dessa forma, nós poderíamos ver, caso tivéssemos algum ponto atípico ou fora da curva, ele mostraria para a gente que a gente então analisasse e checasse para ver se esse ponto realmente faz ou não parte do nosso banco de dados. Dessa forma está tudo ok, está tudo limpo, nada de ponto vermelho, então vamos passar para frente. Por fim, ele faz uma checagem da média e ele fala o seguinte: as médias diferem. O que isso quer dizer? Quer dizer que todas as médias são diferentes umas das outras? Não. Ele falou, olha só, as médias diferem. Ou seja, existe pelo menos uma das médias que é diferente das demais? Sim, a gente já sabia disso. A gente sabia que o medicamento 3 ele era diferente. Por isso, então, ele colocou aqui, ó, 100% de chance de eu detectar uma diferença. Existe uma diferença, então, das médias. Ok, mas a nossa dúvida era, quem é diferente? Será que a amostra ou o medicamento 1 e o 2 são diferentes? E nesse pequeno espaço aqui ele responde a nossa pergunta. O medicamento 1, ele difere do medicamento 3. Então, o medicamento 1, ele difere do medicamento 3. O medicamento 2 difere do medicamento 3. E o medicamento 3 difere do 1 e do 2. Opa! Vocês viram que ele não disse que o medicamento 1 difere do 2? Nem que o 2 difere do 1? Ou seja, dessa forma, nós concluímos que os medicamentos 1 e 2, apesar de intuitivamente podermos dizer que o medicamento 1 é melhor, mas estatisticamente falando, eles são iguais. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado e até a próxima.